Compartilhar uma palavra em Isaías, capítulo 53, verso 5. Você pode abrir a sua Bíblia, acessar, ligar ou acompanhar ali na tela. Isaías 53, 5. Deus abençoe as nossas crianças, o culto que será ministrado ao coração delas neste momento. Amém? Graças a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Vamos ler todos juntos mais uma vez? Ali na tela, na mesma versão. 1, 2, 3... Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Paizinho querido, eis aqui a tua palavra, estamos diante dela. E cremos que a tua palavra é viva, eficaz e vai onde ninguém e nada pode chegar. E por isso nós te pedimos, Deus, nessa noite, fala conosco, sonda o nosso coração. Se porventura alguém entrou aqui enfermo, doente, sentindo dores, sentindo desconforto, que o Senhor, ó Pai amado, venha alcançar com a tua graça, as tuas misericórdias nessa noite e com cura, Senhor. Ó Pai, dê toda a condição que cada um possa ouvir a tua palavra, ser tocado pela tua palavra, ser transformado pela tua palavra nesta noite, Deus. Ó Pai amado, fala através das palavras que saírem da minha boca, traga palavras de vida eterna para cada um que está aqui, Senhor. Eu oro confiante no Senhor e agradecido a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. O título que eu quero dar nessa noite para essa palavra é: Eu não fiz nada, vírgula, Ele fez tudo. Amém? Eu não fiz nada, Ele fez tudo. Todas as palavras que eu ministro aqui, eu ministro com sinceridade no meu coração. Todas as histórias que a gente conta, todas as histórias que a gente viveu, presenciou, que compartilha com vocês, são palavras ditas com sinceridade. E eu queria te fazer um convite nessa noite, que enquanto eu estiver ministrando esta palavra, que você seja também sincero e sincera com você e com Deus. Porque eu não consigo saber o que passa na sua mente, passa no seu coração, eu não consigo saber o que você está sentindo, mas você sabe, e Deus sabe muito mais ainda. E este é o convite que eu queria fazer, encorajar que possamos compartilhar da palavra do Senhor com sinceridade no nosso coração. Amém? Se Deus falar com você, no teu íntimo, não disfarce para o Senhor. Não fale assim, acho que não é comigo. É com você que Deus está falando. E tenha certeza que Deus fala de formas diferentes. A palavra do Senhor diz que Ele usa as multiforme graça. E talvez a maneira que Deus falou comigo é diferente do que Ele vai falar com você nessa noite. Amém? Então abra o seu coração com sinceridade. Abaixe a guarda, tire toda a resistência. Fale assim: Deus, olha, não tem barreiras. Eu não estou resistindo o que o Senhor quer falar comigo nessa noite. Desobstrua os meus ouvidos espirituais, a minha visão, o meu coração, que esteja aberto para o que o Senhor quer fazer. Combinado assim? Amém? E é assim que Deus vai fazer conosco nessa noite. Ele fez tudo por nós. Eu não fiz nada. Você fez alguma coisa para obter sua salvação? Para Ele te amar? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Não tem momentos na nossa caminhada que nós nos sentimos amados por Deus? E em alguns momentos nós nos sentimos que Deus não nos ama tanto? Não sei se Deus me ama tanto. Por exemplo, quando nós fazemos tudo correto, tudo certinho, nós sentimos o amor de Deus por nós? Parece que sentimos, né? Com muito mais facilidade. Quando tudo vai bem, quando as coisas estão indo tudo certinho na nossa vida,
Não temos a sensação que temos a aprovação de Deus e que Deus nos ama com abundância? Quando nós oramos mais, não temos esse sentimento de que Deus está nos amando muito mais? Porém, quando nós erramos, fazemos algo errado, pecamos, parece que Deus deixou de nos amar? Parece que Deus não nos ama tanto? Quando a enfermidade chega no nosso lar, quando você ora e não ouve a resposta de Deus, o que você faz? Não tem pessoas que questionam a Deus? Deus, você não me ama não, né? Eu estou orando e o Senhor não está me respondendo. Eu te sirvo há tantos anos e a enfermidade chegou na minha casa, eu acho que o Senhor não me ama. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você acha que Deus deixa de amar? Você acha que Deus, o Deus imutável, Deus soberano, Deus poderoso, o Deus que nós cantamos nessa noite, Ele deixa de nos amar? Ele deixa de te amar? O que Romanos, Paulo vai falar? O que pode nos separar do amor de Deus? Nada pode nos separar do amor de Deus. Tem alguma coisa que você possa fazer que impressiona Deus e Deus olha e fala assim: uau, agora eu estou amando mais essa pessoa. Agora o que ele fez me impressionou tanto que agora eu amo essa pessoa abundantemente. Ou quando você deixa de fazer algo e Deus fala assim: odeio essa pessoa, não amo mais. Existe algo que você deixa de fazer que afeta o amor de Deus por você? Ainda bem, né? Ainda bem. Porque senão todos os dias a gente ia levantar assim: Deus está me amando, Deus deixou de me amar, Deus está me amando, Deus deixou de me amar. Será que agora sim impressionei Deus, agora eu entristeci Deus, agora lá o amor de Deus está abundante, agora está tão fraquinho? Deus, Ele não deixa de nos amar. Se Deus é imutável, Ele nunca muda, então o amor dEle também nunca muda. Porque João diz que Deus é amor. E se Ele é amor, Ele é imutável, ou seja, o amor dEle também não muda. Não se acaba, não se desgasta com o tempo. Ele continua amando. Amém? Porém, o que acontece é que algumas pessoas acabam se frustrando com Deus, porque sentiu que Deus não amava mais. Já percebeu isso? Existem pessoas que se afastaram da presença de Deus porque falou assim: Deus, você não me ama mais. Não estou sentindo o amor do Senhor por mim. Tem pessoa que se afastou de Deus porque fez algo errado, e todos nós erramos, alguns com mais gravidade, outros com menos gravidade, e tiveram a sua alma destruída, ferida. Mas Deus, Ele nos ama. Amém? Ele nos ama. Quando nós lemos um texto como este de Isaías 53, 5, qual é o sentimento que vem no seu coração? Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Qual que é o sentimento que vem do seu coração? Quem faria isso por nós? De quem que o texto está falando? Você sabe? Esse texto foi escrito aproximadamente 700 anos antes do nascimento de Jesus. Foi uma profecia que Deus usou o profeta Isaías para falar essas palavras. O mesmo que escreveu Isaías 9, dizendo:
Eis que o menino vos nasceu, um filho se nos deu, e o seu governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele profetizou que Jesus nasceria. Há 700 e poucos anos antes do nascimento de Jesus, ele disse isso. Ele estava falando sobre o Messias, o Redentor, o Salvador, a nossa redenção. Este texto estava falando sobre Jesus. Ele fala sobre Jesus, para mim e para você. E esse texto fala de sofrimento do Messias. Você já prestou atenção que o sofrimento, ele, em alguns aspectos, é pior do que a morte? Não é mesmo? O sofrimento, muitas vezes, é pior do que a morte. Uma morte instantânea, ainda que cause trauma, parece que não é tão difícil, que é difícil, do que uma pessoa que fica num leito por muitos anos. E o Messias, ele sofreu por mim e por você. Esse texto, quando nós lemos, ele deveria nos constranger a olhar para dentro de nós e parar de achar que Deus não nos ama. E mudar dentro de nós a ponto de chegar diante de Deus com uma atitude de transformação. Falar assim, Deus, estou tão constrangido que eu não vou murmurar, não vou reclamar de mais nada, porque o Senhor já provou o seu amor. Ele prova o seu amor para conosco, dando o seu único filho para morrer em nosso lugar. Ele já provou isso por mim e por você. O texto diz assim, mas ele foi ferido. Sabe que ocasião aconteceu? Quando Jesus estava lá na cruz, que o soldado pegou uma lança e perfurou Jesus, traspassou a lança em Jesus. Isaías 700 e poucos anos antes, já estava dizendo, ele foi perfurado, traspassado, ferido. Mas qual foi a causa do ferimento? Isaías diz, as nossas transgressões. A humanidade tinha se rebelado contra Deus, transgredir é rebelar-se. A humanidade tinha virado as costas para Deus e não tinha mais solução. Você acha que nós, comedores de feijão, teria condição de voltar para Deus e falar assim, Deus, olha, está tudo errado, mas agora a gente vai consertar tudo. Não tinha mais jeito, né? Precisou Jesus ser ferido, traspassado. E a causa do ferimento de Jesus foi as transgressões da humanidade. Rebelar-se contra Deus. E ele continua dizendo que ele foi moído. O texto aqui, moído, traz o sentido de totalmente esmagado, maltratado. Quem já fez quirera com milho, lá aquele moedor manual? Já fez, né? Esse é o mesmo sentido. Jesus foi moído. Você consegue imaginar isso? Jesus foi moído. Como? A alma de Jesus. Quando ele estava na cruz, os evangelhos retratam que ele disse assim, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Sentiu solidão, sentiu abandono. Você quer uma pessoa com a sua alma moída, mais do que se sentir sozinho, abandonado, maltratado, desprezado? Pelo próprio Deus, o próprio Pai disse, Deus, até o Senhor me abandonou. Na hora de angústia, se fosse na hora que estava rodeado de pessoas, de multidão, de pães multiplicados, mas foi lá na cruz quando ele esperava que o Pai estivesse do lado dele. E quando ele olhou e não viu ninguém que pudesse estar junto com ele, a alma dele foi moída. Você já pensou você passar um momento de dificuldade e não ter ninguém do seu lado? Você fala assim, cadê meus amigos? Onde estão aqueles que sentavam comigo à mesa?
Onde estão aqueles que batiam nas minhas costas e falavam assim, ó, estamos juntos. Hashtag estamos juntos. Onde estão aqueles que mandavam mensagem, sextou, o que vamos fazer hoje? Você já pensou quando você chegar, se você passasse, em nome de Jesus, não vai passar, mas um momento de dificuldade. Você fala assim, quem pode me ajudar? Hoje eu não posso. Estou precisando, puxa vida, já tenho algo marcado hoje. Hoje você pode passar na minha casa, já tenho compromisso. E Jesus não estava sofrendo algo assim tão superficial. Jesus estava lá na cruz. Jesus estava sendo maltratado, estava sendo moído, totalmente esmagado. Por causa de mim, por causa de você. A consequência disso eram as nossas iniquidades, os nossos pecados. Você imagina? O pecado que nós nem cometemos fisicamente, só na mente, foi suficiente para que Jesus fosse moído, totalmente esmagado, maltratado. E o texto ele vai dizer ainda que o castigo estava sobre ele. O castigo é condenação, é punição, uma sentença. Ele foi sentenciado sendo inocente. E vamos falar uma coisa aqui. Eu e você, se nós desconfiamos que estamos sendo injustiçados, nós vamos em busca da nossa razão. Sim ou não? E alguém fala assim, vai atrás, você tem direito. É assim ou não é? E Jesus, como cordeiro mudo, não abriu a sua boca. Ainda bem. Ele foi punido, sentenciado, condenado, como malfeitor, como bandido, crucificado, a pior morte da época. No meio de 2 ladrões. E o pior, não sei se é pior, mas dentre toda esta cena, ele foi substituído por um bandido, um assassino. E o povo gritou, solte Barrabás. Você imagina alguém falar assim, eu prefiro esse do que você. Eu prefiro este que matou, que se rebelou, do que você. E sabe o que é a pior situação? Que às vezes nós somos uma figura de Barrabás. Porque Barrabás foi um que comandou uma rebelião na época. E por isso que ele foi preso, ele era uma ameaça para o Império Romano. Ele se rebelou contra uma autoridade. E algumas vezes parece que esse texto vai falar sobre isso, que nós nos rebelamos, a humanidade se rebelou contra Deus. E Jesus fala assim, pode deixar que eu morro no lugar dele. Pode deixar, solte, dê liberdade a Barrabás e eu vou ser condenado para que ele seja solto. O texto ainda diz que este castigo foi para que nós recebêssemos a paz. Sabe aquela sensação de alívio? Pense você, tem uma situação na justiça contra você, uma sentença, e está ali o juiz para julgar se você vai ser livre ou você vai ser preso. Aí chega a sentença do juiz e fala assim, olha, não sei o que aconteceu, mas você não tem nenhuma acusação contra você mais. Você está livre, olha, mas não vai mais para frente, não vou ter problema. Não, você está livre da sentença. Você não vai ter mais condenação. Me diga uma coisa, não te daria um alívio? Se você passasse por uma situação assim, como que você voltaria para casa? Liga para todo mundo. Hoje vai ter festa em casa. Hoje eu recebi a minha sentença, e a sentença é, você está livre, você está em paz, você está quites, você não deve mais nada para ninguém. Gente, que sensação de alívio, não é mesmo? Mas a culpa caiu em quem neste caso? Em Jesus. A culpa caiu sobre Jesus, a sentença caiu sobre Jesus.
Ele foi condenado para quê? Para que a paz viesse a reinar. E por isso que ele chama aqueles que estão cansados para receberem alívio na presença dele. Por isso que Romanos 8:1 vai falar assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas a condenação caiu em Jesus, e por isso que não há condenação nenhuma para aqueles que estão nele. A sentença é: esteja nele e não receba condenação. Saia dele e você vai ter condenação. O convite é: esteja em Jesus e você não vai ter condenação. Encerrando este versículo, ele diz assim: pelas suas pisaduras. Pisaduras é ser golpeado. Pisaduras é receber feridas, hematomas no seu próprio corpo. Quando nós vemos o Evangelho, nós vemos que Jesus estava tão açoitado, já tinha recebido uma coroa de espinhos, que Jesus já tinha sido açoitado, chicoteado, a noite inteira passando por uma sentença, ainda tendo que carregar uma cruz de madeira maciça nas suas costas. Chega à altura do caminho, eles pegam Simão, da cidade de Cireneu, que vai ajudar Jesus a carregar a cruz. Jesus, ele chegou ao ponto da crucificação, ele já estava esgotado. Fisicamente, estava açoitado. Emocionalmente, a sua alma estava angustiada, muito antes de receber os açoites. Quando ele estava no Getsemane orando, a palavra, os evangelhos retratam que ele suou gotas de sangue. E ele diz ao Pai: Pai, a minha alma está angustiada, tremendamente angustiada, terrivelmente angustiada. Nenhum de nós passou um momento de tremenda angústia. E olha que nos nossos dias, boa parcela dos que estão aqui já passou um momento de angústia na sua alma, uma ansiedade, depressão, pânico, alguma coisa assim, mas não se compara àquilo que Jesus passou. E ele fez tudo isso por mim e por você. Quando ele foi açoitado, pisoteado, a consequência foi todos os nossos pecados, as nossas transgressões, mas para que nós pudéssemos ser sarados. Sarados. Sarados fisicamente, mas principalmente a nossa alma que estava ferida, a nossa alma que estava doente, o nosso espírito que estava afastado de Deus. Ele fez isso por mim e por você. Você pode dizer amém? E não é motivo para nos constranger? Não é motivo para chegarmos diante de Deus todos os dias com gratidão no nosso coração, falar assim: Jesus, eu não fiz nada, você fez tudo. Jesus, eu não fiz nada, mas o Senhor na cruz demonstrou o maior amor que alguém pode receber. Jesus, agora eu entendo que nada pode me separar do teu amor. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem qualquer outra criatura pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E se você está em Cristo, certamente você tem este amor abundante dentro de você. E se você não está em Cristo, eu convido você a estar nele. Estar nele e receber este amor abundante na sua vida. Amém? Que possamos valorizar esse sacrifício dele na cruz do Calvário por mim e por você. E para que possamos valorizar, eu queria compartilhar com você 3 lições de forma aplicativa para nós e de forma afirmativa diante desse texto. Primeiro, assuma seus erros. Assuma seus erros. Se eu falasse isso para alguém, eu nunca fui briguento no colégio, nunca. Mas dependendo para quem você fala assim, assuma seus erros. Dependendo do que você fala, você arruma briga, né? Alguém fala assim, o
que você está achando que é, né? Mas eu quero falar com base nesse texto. Para nós, como pessoas que temos desejo de nos aproximar de Jesus e entendemos o sacrifício dele, assumir os nossos erros é importante, é necessário, é uma questão de sobrevivência espiritual. Assuma seus erros. Muitas vezes nós sofremos porque nós fizemos escolhas erradas. Sim ou não? O nosso sofrimento, muitas vezes, está relacionado com as nossas escolhas erradas. E nós precisamos assumir. Porque qual é a nossa dificuldade nos dias de hoje? Algumas vezes inventar desculpas, justificativas. E fala assim, tá, é difícil, você sabe que é difícil nos dias que nós vivemos. Eu te pergunto, quando foi fácil? Desde que o mundo é mundo, desde que existe gente nessa terra, nunca foi fácil. Só que também, desde o início da criação, o ser humano não está assumindo seus erros. Já percebeu isso? Sempre a culpa é do outro. Adão falou assim, Deus, a mulher que o Senhor me deu, o problema não é meu, o problema é teu, Deus. Eu não pedi mulher, o Senhor que achou que eu estava sozinho precisava de mulher, eu não pedi. Aí vai para a mulher fala, a culpa é da serpente. Quem criou a serpente? É o Senhor, eu não tenho nada a ver com isso. E nós vamos jogando para os outros. E nos nossos dias, talvez nós falamos assim, a culpa é da sociedade. Né? A culpa é dos políticos. A culpa é da educação. A culpa é o contexto que nós vivemos. A culpa é o bairro onde eu nasci. Então, eu não tenho nada a ver com isso. Mas assumir o erro é primordial para que possamos ter uma saúde espiritual e valorizar o sacrifício do Senhor Jesus. Amém? Ela fala assim, Deus, eu vou falar com o Senhor agora. Senta aqui, Deus, vamos nós dois conversar. Deus, é o seguinte, eu sou isso aqui que o Senhor está vendo. Eu sou desse jeito. Mas, Deus, eu quero mudar. E eu não consigo, Senhor. O Senhor está vendo os erros que eu estou cometendo. O Senhor está vendo o pecado. O Senhor está vendo tudo que eu estou fazendo. Deus, mas eu quero mudar. Você acha que Deus vai mudar ou não? A sua vida? Se você fizer uma oração assim, sincera. Deus muda, né? Até quem tem mais tempo de caminhada tem que chegar diante de Deus e falar assim, Deus, tem uns lugarzinhos aqui que o Senhor não entrou na minha vida ainda, umas gavetinhas que precisam ser abertas, chamada orgulho, chamada vaidade, chamada soberba. Deus, abre essa gaveta, bate ela, dá uma limpada, e agora coloca o teu espírito. Porque tem coisa que precisa ser mudada ainda. Sabe que o sacrifício de Jesus, ele terá efeito na vida de uma pessoa quando ela assumir seus erros. E este é o Evangelho. Este é o Evangelho. Provérbios 28:13 diz assim, o que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas, ao efeito, o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. O que é isso? É assumir os erros, confessar diante do Senhor. E isto é o Evangelho. Amém? Segundo, entregue-se ao amor de Deus. Gente, o amor de Deus é tão maravilhoso, sim ou não? O primeiro amor não é maravilhoso? Quem se converteu aqui depois de adulto? Então certamente você provou aquele primeiro amor, né? Aquele amor assim que você falou assim, gente, mas se esse negócio, soubesse que esse negócio é tão bom, teria aceitado Jesus muito antes na minha vida. Não é assim? Mas no decorrer da vida da gente, a gente vai achando uma desculpa aqui, algumas vezes nos lamentamos por qualquer coisinha. Algumas vezes a gente começa a falar assim, Deus, eu acho que o Senhor não me ama mais. Eu pedi um iPhone 13 e o Senhor não me deu. Deus, eu acho que o Senhor não me ama. Está vendo o que está acontecendo dentro da minha casa, da minha família, Senhor? Eu acho que o Senhor não está me amando mais.
eu estou sofrendo, estou perdendo noites de sono. Sabe de uma coisa? Ele está assim, ó, de braços abertos, filho, filha, se aproxime um pouquinho mais, se entregue ao amor de Deus. O amor dele está disponível para mim, para você, quando nós quisermos nos aproximar dele. O amor dele está disponível para mim, para você. Qual a quantidade? À medida que eu e você nos aproximamos dele. Inunda o nosso coração. E nós vamos conseguir vencer as dificuldades, as lamentações, as doenças, passar pelas provas, pelas lutas, se nós conseguimos nos entregar a este amor. Até quem é mais sistemático, mais racional, pode se entregar a este amor. Pode receber este amor. Pode conhecer este amor. É um oceano infindável. Você não consegue enxergar do outro lado do oceano, imagine Deus. Você está na beira da praia, fala, eu vou andar mais um pouquinho. Quando você vê, você não tem mais onde pôr o pé. Você precisa voltar. Mas em Deus você não precisa voltar. Em Deus você pode se atirar, até Ele inundar o seu coração do amor dEle. Entregue-se ao amor de Deus. Se despeje na presença dEle e fale assim, Deus, o Senhor não precisa provar que o Senhor me ama, porque o Senhor já provou na cruz. Senhor, o Senhor não precisa provar que me aceita, porque o Senhor já mostrou isto. Agora, Senhor, eu quero me entregar totalmente ao Teu amor. Se o Senhor é amor, eu quero estar no Senhor. Se o Teu amor não se desgasta com o tempo, então eu quero uma aliança contigo. Se o Teu amor não se acaba, então eu quero mais e mais este amor. E se o Teu amor também se renova, então eu quero este amor fresquinho todas as manhãs. Ao levantar, durante o dia, ao se deitar, eu quero este amor. Onde você encontra esse amor? Não é na esquina. E você não pode comprar este amor. Você não pode manipular para ter este amor. Você não pode chegar em um comércio e falar, me dá um pacote deste amor. Este amor está disponível para você gratuitamente. Você não fez nada. Eu não fiz nada. Ele fez tudo. Ele fez tudo. Terceiro, quero compartilhar com você uma responsabilidade para mim e para você. Ser como Jesus. Seja como seu mestre. Seja como seu mestre. Ame. Perdoe. Ainda que isto te custe a razão. Ainda que isto te custe o direito. Ame. Perdoe. Ainda que isto exija de você um desgaste, um sofrimento. Ainda que exija de você algumas noites acordados. Esse é o Evangelho. O Evangelho é ser como Jesus. O Evangelho é seguir as pisadas do Mestre. O Evangelho é seguir, é imitar as atitudes que Ele teve quando Ele veio a este mundo. Gente, é entregar-se ao amor dEle e falar assim, Deus, já que eu estou no Senhor, agora eu quero ser parecido com você. Nós temos exemplos na Bíblia de Enoque, por exemplo, um homem que andou com Deus, e ele nem passou pela morte física, Deus o tomou para si. Imagine como este homem era parecido com o Mestre. Nós temos o exemplo de Elias, que foi para o céu, num redemoinho, numa carruagem de fogo. Imitar Jesus é o princípio de todo o Evangelho.
O Evangelho é ser parecido com Ele, é andar como Ele andou, é imitar as atitudes dEle. Amém? Este é o convite para mim e para você. E você que já foi alcançado por este Evangelho, você está sendo convidado. Você já foi convidado a ser parecido com Ele. Então, assuma os erros, entregue-se ao amor de Jesus e seja imitador dele. Se pareça com o seu mestre. Queira ser igual a ele. Eu quero ser, você quer ser? Quando eu leio esse texto ele me constrange. Porque eu olho para mim e falo assim, não sobrou nada para mim. Para a salvação, para chegar no céu, para receber o amor, a graça, a misericórdia de Deus, não sobrou nada. Eu não posso, não consigo, é impossível para mim fazer alguma coisa para obter o amor, o perdão do Senhor. Agora o que me constrange é que Ele fez tudo isso de graça. E o que me constrange é que me leva à reação de mudar, de me transformar cada dia, de querer ser parecido com Ele. Eu falo assim, Jesus, já que o Senhor me ama tanto, independente das minhas ações, das minhas atitudes, não tem como eu não querer me parecer contigo. Não tem como eu andar afastado do Senhor. Eu preciso estar no Senhor. Que sejamos constrangidos por este amor na nossa vida, todos os dias, todo momento e em todo lugar. Amém? Eu queria convidar você a colocar-se em pé. Quero agradecer a todos os visitantes, todos os presentes, aqueles que nos acompanharam pelas redes sociais também. Que Deus te abençoe, que a sua semana seja uma semana de vitória, uma semana abençoada na presença de Deus. Que Deus te renove as suas forças, te fortaleça. E se precisar de algo assim que precisa da intervenção de Deus, uma doença, uma enfermidade, uma dor, que Deus te dê a cura, que Deus te abençoe e te ajude a ultrapassar as tempestades, as ondas que se levantem, que Ele esteja com você. Amém? Quero convidar você a colocar-se em pé, vamos orar, agradecendo ao Senhor, encerrando esta noite. Aleluia! E durante a semana segue as nossas atividades. Na terça tem oração às 8 horas, quarta-feira à tarde tem culto também, na tarde da bênção, às 3 horas da tarde. E no próximo domingo estamos aqui novamente, às 9h30 da manhã, estudo bíblico, e à noite, mais um culto de celebração, adorando ao Senhor. Os nossos jovens estão retomando as atividades também. Quem é jovem ou que tem jovem na sua casa, fiquem de olho lá nas redes sociais. O Instagram dos nossos jovens é @minlivres, que é Ministério Livres. Acompanhe lá e veja o que Deus tem feito e que Deus vai fazer através desses jovens também. Paizinho, muito obrigado por essa noite, Deus. Obrigado pela Tua graça, pela Tua presença manifestada através da comunhão, através das orações, da Tua palavra, do louvor, Senhor. Agora, Pai, peço que o Senhor abençoe cada um, ó Pai, que possa retornar ao seu lar guardado, amparado pelo Senhor, protegido, Deus, livra de acidentes, livra de desconforto, de prejuízos, ó Deus. Também abençoe durante a semana, que seja uma semana de vitória, com muita paz e alegria no coração. Se houver dificuldades, se houver, ó Pai, lutas, que o Senhor ajude a cada um ultrapassar e que o Teu nome seja reconhecido e glorificado, Senhor. Fica conosco, esta é a minha oração, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, que o grande amor do Eterno Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam presentes na vida de cada um de vocês, e todos dizem amém. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim.
cantar.